Meus amados irmãos, nós vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo sobre o tema tirai o fermento. E apenas recapitulando, nós falamos na primeira terça-feira sobre o fermento de Herodes e falamos sobre o fermento na terça-feira passada dos saduceus. E hoje nós iremos falar sobre o fermento dos fariseus. Hoje eu julgo dos fermentos, e o próprio Senhor Jesus, ele disse que principalmente o fermento dos fariseus tinha que ser arrancado do meio de nós tínhamos que tomar cuidado com eles. Nós também, irmãos, antes de eu entrar na mensagem, melhor dizendo, eu estou para falar isso, eu estive ausente no final de semana, devido no sábado eu ter estado com o pastor José Carlos, lá dos Gomes, no culto de ação de graça do coral. Ele havia me convidado para estar lá, e domingo nós estivemos ali no Córrego do Cavalo com o pastor Donizete na Santa Ceia. É por isso que eu não estive presente aqui nesse final de semana. Pois bem, meus irmãos, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 12. E nós iremos ler apenas o primeiro versículo. Então, os irmãos, não precisa se colocar em pé. Nós vamos ler o versículo e depois já vou ministrando. Temos pedido de oração, nós vamos orar no final, tá bom? Então, os irmãos, se você ficar sentado, pode ficar sentado. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: primeiramente, tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém, meus irmãos? Queridos, o fermento de Herodes, ele é maligno, mas ele é fácil de ser identificado no meio da igreja, porque está relacionado à libertinagem, à carnalidade, a uma busca dos prazeres apenas nas coisas materiais. Então, não é difícil identificar. Nós estamos tentando acertar esse microfone, irmãos. Acabamos de comprar, mas se tiver difícil, Daniel, eu uso outro. Quer que eu use outro? Melhor usar outro? Vou usar outro. Obrigado. Muito bem. É fácil identificar, eu estava dizendo, o fermento de Herodes. Também não é difícil identificar o fermento dos saduceus, porque está muito relacionado à incredulidade, não é verdade? Também a busca também do poder, da fama. E é fácil a gente identificar essas pessoas. A autossuficiência, o orgulho, a arrogância, a gente identifica com muita facilidade. Mas os fariseus é um problema muito sério na igreja. Porque os fariseus estão muito relacionados à santidade, ou uma aparente santidade. E muitas vezes nós confundimos os fariseus com pessoas realmente tementes a Deus, o que na verdade elas não são. Mas quem eram os fariseus? Para nós entendermos sobre os fariseus, nós temos que lembrar da história, como surgiu os fariseus. Os fariseus, provavelmente, eles são
descendentes dos Hassidins. Os Hassidins eram um grupo de pessoas, de homens piedosos, que se levantou no segundo século antes de Cristo contra o padrão de vida helenista. O que é o helenismo? O helenismo é o padrão de conduta grega, a cultura grega. Quando os gregos se tornaram um império muito poderoso sobre a face da terra, as nações que eles conquistavam, eles como que impunham a sua cultura. E a cultura dos gregos é uma cultura hedonista, ou era uma cultura hedonista. Era uma cultura de procurar o prazer, a alegria nas coisas deste mundo. Também, eles eram muito voltados à filosofia, aos teatros. E isso começou a contaminar a nação de Israel, porque o Império Grego era o império dominante. Então, como essa cultura começou a entrar dentro de Israel, se levantou por volta aí do segundo século antes de Cristo, esse grupo de homens piedosos. E eles defendiam a lei escrita, a lei de Moisés. Eles primavam pela lei de Moisés. Todavia, com o passar do tempo, aquilo que se tornou uma luta pela doutrina, pela sã doutrina, começou a ser uma coisa de aparência. E eles começaram a impor também a tradição oral, a cultura dos antigos de Israel. Então eles tinham a tradição oral no mesmo patamar que a Sagrada Escritura. Então eles diziam o seguinte: a lei de Moisés foi dada por Deus, mas aquela tradição oral que os nossos pais nos ensinaram e passaram para nós, também está na mesma estatura que a palavra. Também é inspirada por Deus e também tem autoridade para conduzir o povo ao céu. Então, quando um judeu olhava para um fariseu, devido a isso de se abster de tudo, de ter um monte de ritual, de ter um monte de tradição para ser observado, as pessoas olhavam para ele e diziam: esses homens são homens de Deus, esses homens são piedosos, esses homens não tem mais, ninguém mais santo do que eles. Só que quando Jesus veio, Jesus revelou o verdadeiro caráter dos fariseus. É por isso que em Lucas capítulo 16, versículo 15, diz assim: e diz-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, para me interpretar o contexto, é o seguinte: vocês se mostram ser muito santos, vocês se mostram ser perfeitos, vocês se justificam diante dos homens, falando nós somos santos, mas aquilo que para os homens é elevado, é santo, é perfeito, para Deus vocês são abominação. Jesus está falando isso para um partido religioso de Israel, que se colocavam como os homens mais santos de Israel. Eles se colocavam como homens perfeitos, homens de oração, homens de visita, homens de uma aparência exterior. E esses homens que o povo olhava para ele e dizia: não tem pessoas mais santas do que estes. Jesus diz: para Deus vocês são abominação. Quem está falando isso é o próprio Deus, e falando para os homens mais santos de sua época. Mas quais é a característica do fermento dos fariseus? O que faz com que se torne tão perigoso os fariseus no meio da igreja? A primeira característica, dos fariseus, é a vida de aparência.
Eles viviam de aparência. Eles viviam uma santidade exterior. Aquilo que eles viviam por fora não refletia o verdadeiro eu que eles carregavam. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ainda em Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2, você começa a entender por que Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo de uma cultura que eles tinham para revelar o verdadeiro caráter deles. Mateus 15, 1 e 2, Jesus diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Qual era a tradição deles? Eu vou tomar água nesse copo, certo? Vou aproveitar para tomar. Eles pegavam o copo, tinha que lavar o exterior. Não havia preocupação de limpar dentro, só fora. Então eles diziam, a tradição nos ensina que para eu tomar água desse copo, eu tenho que lavar o exterior. Não se preocupava com o interior. Vai comer pão, tem que lavar a mão antes de comer pão. Tá certo? Isso é uma higiene hoje, né? Mas naquela época eles não faziam por questão de higiene. Eles faziam por questão de tradição. E eles então valorizavam tão o exterior, que Jesus vai usar isso para simbolizar a vida deles. Dizendo, vocês se preocupam tanto com o exterior, através da roupa que eles vestiam, da maneira que eles andavam, mas vocês esquecem de limpar o interior. Vocês por fora é como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Era um sepulcro enfeitado dos patriarcas, por exemplo. Muitas vezes até mesmo colocava pedras preciosas e enfeitava aquele sepulcro, que por fora era muito bonito, maravilhoso. Mas Jesus diz, lá dentro só tem osso e só tem podridão. E vocês, fariseus, vocês são como esses sepulcros caiados. Por fora parece ser muito lindo, mas por dentro só tem malícia, só tem maldade. Jesus vai dizer isso também em Mateus 23:5, falando sobre a maneira que eles vestiam, e diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que era filactérios? Era uma tira de pergaminho, onde tinha escrito alguns textos bíblicos, e eles enrolavam aqui na mão esquerda, e também na testa, há uma caixinha, e eles colocavam aquela porção do mandamento dentro da caixinha.
Então eles colocavam aquelas fitas largas nos seus braços, colocavam em suas testas, para parecer mais santo que os demais. Mas Jesus continua, e diz assim: e alargam as franjas das suas vestes. As franjas embaixo, quase na borda do vestido, faziam franjas. E quanto mais franjas tinham e mais largas eram, a impressão que passava era que era mais santo, que era mais perfeito. Havia até uma quantidade de nó que se dava em cada uma das franjinhas, simbolizando toda a perfeição daquela pessoa. Então eles usavam isso para se parecer mais santo que os demais. E Jesus vai dizer que isto é hipocrisia. Jesus vai dizer que esta vida de aparência é hipocrisia. Essa vida mentirosa para os outros ver. Sabe aquela vida de Instagram, de Facebook, é que a pessoa fica postando o melhor. E você fala, a vida desse cabra é uma perfeição. Mas é uma vida mentirosa. É uma vida que no Instagram é uma maravilha, que no Facebook é uma maravilha, que no status do WhatsApp é uma maravilha. Mas lá dentro é uma porcaria. Tem um episódio de um grupo humorístico, em que está lá um cidadão mendigando na rua, e aí passa um amigo dele, que conheceu na faculdade, e diz, fulano, mas como você está aqui? Eu me formei, arrumei emprego. Não, mas eu vi lá no seu Instagram, lá você viajando. Falou, não, a minha vida no Instagram está uma perfeição. A minha vida aqui está terrível. É uma vida de hipocrisia, uma vida mentirosa, uma vida de falsidade, de dissimulação, de fingimento. E a vida que eles tinham era esta vida. E Jesus os chama de hipócrita. Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao 29, por 8 vezes Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os fariseus eram falsos. Eles pretendiam ser algo que não eram. Eles se preocupavam minuciosamente com o exterior, mas o interior estava abandonado, estava às traças. O interior estava uma porcaria. Eles se preocupavam com aquilo que os outros viam, mas não se preocupavam com aquilo que Deus estava vendo, que Deus estava vendo. Eles se preocupavam com o seu exterior, aquilo que os homens iam dizer, olha como ele é santo. Mas eles negligenciavam o interior, a justiça, a fé, a misericórdia. Então esse fermento da aparência, em que eu quero me mostrar mais santo que o outro, em que eu ando com uma roupa de santo, cabelo de santo, camisa de santo, calça de santo, saia de santo, mas quando abre a boca é só mentira, é só fofoca, é só calúnia, é só inveja, é só porfia, é só contenda. Não adianta eu ter aparência de crente se eu não sou crente interiormente. Não adianta eu andar com roupa de crente, cabelo de crente, mas quando eu vou falar, eu só falo mentira. Eu vivo uma vida de engano, uma vida de inveja do meu irmão, uma vida de fofoca da vida do meu irmão. Eu não consigo ficar com a minha língua dentro da minha boca. Eu tenho que falar de alguém para eu ficar contente. Eu tenho que julgar alguém pela roupa que ele está vestindo, pela camisa que ele está vestindo, para eu me sentir bem. Isso é hipocrisia. Não adianta eu ver essa vida de aparência para os homens verem, porque Deus, Ele sonda o meu coração, e Ele conhece quem realmente eu sou. Nós temos que andar como crente, ter roupa de crente, vestir como crente, mas as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes também tem que ser
de crente. E os fariseus tinham toda esta aparência, mas o interior deles era como sepulcros caiados, cheio de podridão. Há pessoas que não tiram palavrão da boca. Canta aqui, mas na primeira oportunidade xinga alguém, fala palavrão, conta mentira. Podridão no interior não adianta nada, meu irmão. Compra e não paga, inventa mentira para não pagar o que comprou. Caloteiro, engana. Não adianta eu ostentar alguma coisa para alguém ver, se eu estou vivendo uma vida contrária àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou mostrando com o meu exterior. É farisaísmo, é fermento. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Aqui não tem isso não, isso tinha Alfenas. Um lugar lá que não vendia para crente de jeito nenhum. Tinha lá que não vendia para crente, porque crente é caloteiro. Não fazia negócio com crente, porque crente engana. E aí, são os que mais cobram os outros. São os que mais apontam o defeito dos outros. Jesus disse que essa vida de aparência é hipocrisia. Mas Jesus também fala que eles tinham uma vida, a Bíblia também nos mostra que eles tinham uma vida de aparência de santidade, mas estava pronto para matar. Jesus vai dizer em Mateus 23, 29 ao 30, assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento justo, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nós nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eles iam lá no sepulcro dos profetas, adornar, lavar, limpar. Eles diziam assim: se eu tivesse vivido no tempo dos nossos pais, eu não tinha feito o que eles fizeram com vocês, eu não mataria vocês. Só que quando você começa a ler a Bíblia, João capítulo 11, versículo 47, diz: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, Jesus, realizando muitos sinais e milagrosos. E no versículo 53, e daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Mateus 21, 45, 46. E os príncipes dos sacerdotes fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Mateus 26, versículo 3 ao 5. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas, aqui não está falando fariseus, mas a maioria dos escribas eram fariseus, e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Eles diziam: se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não tínhamos matado os profetas. Mas eles se aliaram ao Herodes, aos saduceus, para matar Jesus. Uma aparência de piedade, mas pronto para matar o seu irmão. Uma aparência de santidade, mas pronto para derramar sangue inocente. A Bíblia diz assim, que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Queridos, não adianta eu ter aparência de piedade, se eu fico aborrecendo meu irmão, levantando contra meu irmão, tentando derrubar meu irmão. Isso é homicídio, a Bíblia diz. Eu não sou aquele pastor que fica atacando o exterior, não.
Porque tem pastor que sobe no púlpito só para falar de uso e costume. É do cabelo da irmã, é da roupa da irmã, é do cabelo do irmão, é da barba do irmão. É isso? Não. Porque tudo isso é a consequência do interior. Jesus diz que o pecado é aquilo que entra no homem, aquilo que sai do homem. Ele diz que o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Por isso que ele diz, olha, ouvi o que foi dito. Não adulterarás, eu digo. Se você pensar no teu coração, você já cometeu adultério. Olha o que foi dito para você não matar o teu irmão, não cometer homicídio. Mas eu digo, se você falar que o teu irmão é hacker, chamar ele de louco, você já é digno de juízo. O evangelho ataca o interior. O evangelho nos muda do interior para fora. É por isso que quando o apóstolo vai escrever, ele diz assim, ó, vocês devem ser santo, espírito, alma e corpo. A santidade começa de dentro para fora. É de dentro para fora que é santo. Porque se eu tenho apenas uma aparência, mas eu não sou lá no interior, do que adianta? Eu não estou indo para céu nenhum, estou indo para o inferno. E o que tem de crente santo que vai para o inferno não é brincadeira. Porque na igreja é o bambambam, é o bonzão, é o santão. E Deus está olhando lá e dizendo assim, é abominação. É abominação. Deus sabe o que nós falamos nas nossas reuniões, meus irmãos. Deus sabe o que nós conversamos em nossas casas. Deus sabe aquilo que nós fazemos às escondidas, longe da igreja, longe da nossa família. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. Aí nós escondemos lá dentro. E para ocultar aquilo que nós fizemos, nós começamos a martelar. Nós começamos a julgar os outros daquilo que nós mesmos fazemos. Os fariseus, não, nós não vamos matar. Se nós tivermos, mataram Jesus, perseguiram Jesus. Foram os que mais, a pedra maior no sapato de Jesus foi os fariseus. A todo momento querendo pegar ele em alguma falta. A todo momento querendo pegar ele em algum defeito. A todo momento querendo pegar ele em alguma circunstância adversa. Mas Jesus diz, raça de víboras, ai de vós. 8 vezes, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando eu li Lucas, que para nós tomarmos cuidado principalmente com o fermento dos fariseus, você leu o versículo 2, 3, vai dizer assim, porque não há nada oculto que não seja revelado. É melhor nós mostrarmos quem nós somos realmente, para alcançarmos graça de Deus. Porque um dia tudo será revelado. Tudo será trazido à tona. E aí é melhor nós mostrarmos quem nós somos para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Segunda característica do fermento dos fariseus é que eles tornaram a tradição uma doutrina. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Mateus 16, 12 diz assim, ó, então compreenderam que não disseram que se guardasse no fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aquilo que era uma tradição, eles tornaram uma doutrina. Por que eles tornaram uma doutrina? Porque eles colocaram a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus. Eles diziam, a mesma inspiração que tem a palavra, tem a tradição. Então eles seguiam a lei escrita de Deus, mas também seguiam as tradições orais.
quando ele chega em Mateus 15:2, que os discípulos estão comendo sem lavar a mão, eles falam assim para Jesus, assim, ó, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Eles defendiam a tradição com unha e garras. Mateus 7, do versículo 1 ao 5, diz assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isso é, por não lavar, o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas para receberem, para observar como lavar os copos, jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com lavar das mãos? Ou come o pão sem lavar das mãos? Agora, presta atenção, vou explicar para vocês isso aqui. Não era apenas colocar aqui a palma da mão numa água e lavar. Tinha um ritual. Eles começavam a lavar daqui, do cotovelo para baixo. Porque que quando chegasse aqui, eles jogavam água, água escorria. O último a se lavar. Os dedos e ficavam limpos. Não era só mergulhar a palma da mão e lavar. É começar do cotovelo e lavando tudo. Um ritual para lavar a mão, para poder comer pão. E eles estão perguntando, escandalizados, porque os seus discípulos não comem ou não lavam a mão para comer, porque eles não lavam o exterior do copo. Mas vai dizer Mateus 15, do 3 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o Corbã, o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem sua mãe. E assim, vocês invalidam, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Vou explicar. Na cultura judaica, é responsabilidade do filho cuidar do pai na velhice. Tá ali, irmão Arthur, cabeça branca. Uns rapazes bonitos, fortes aí. Se fosse lá na época dos judeus, um Arthur já tinha parado de trabalhar há muito tempo. E os filhos tinham a obrigação, pela lei, de sustentar o pai e suprir as suas necessidades. Mas sabe o que eles faziam? O que a tradição deles ensinava? É o seguinte: você tem obrigação. Mas se você falar para o pai assim: o que eu tenho, o que ficaria para você, o que eu poderia usar para te ajudar, é Corbã, é voto ao Senhor. Pronto, meu pai poderia morrer à míngua, que eu não estava transgredindo a lei de Deus. Você consegue entender isso? Uma tradição que invalida o mandamento de Deus. Não, eu não quero dar nada para meu pai. Eu não quero dar nada para minha mãe. Então, quando eles me pediam, falaram assim: aquilo que era para vocês é Corbã, é voto a Deus. Agora, o que eles mesmos me ensinavam? Que a partir desse momento que eu disse isso, se eu não tivesse especificado, eu não precisava pagar nada nem para o templo, não precisava dar nada nem para Deus, era meu. Então, o que os filhos faziam? O pai chegava: seu filho, eu estou precisando comer. Ô pai, aquilo que era para o Senhor é voto do Senhor, é voto ao Senhor. Eu não posso lhe dar nada. O pai ia morrer. E preste atenção,
que os relatos históricos vai dizer que muitos judeus praticaram isso. E o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, a tradição de vocês está invalidando o mandamento. Queridos, quantas vezes nós colocamos a nossa tradição acima do ser humano? A partir do momento que a minha tradição é mais importante do que o meu irmão, eu estou transgredindo o mandamento de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter cultura, tradição, devemos ter, porque todo povo é conhecido pela sua tradição e pelo seu costume. Mas o meu costume não pode estar acima do meu irmão. Quer ver um exemplo? Nós temos costume das mulheres não usar calças compridas. É costume nosso. Aí você encontra um irmão de calça comprida. E você não cumprimenta ele com a paz do Senhor. A irmã está indo para o trabalho, está indo para, sei lá. E eu não estou defendendo aqui o uso, tá? Estou dizendo aquilo que o ministério já vaticinou lá atrás. É para trabalho, é escola. Aí eu não cumprimento. Aí depois eu vejo a irmã de saia, eu cumprimento ela. Quer dizer, o meu costume é muito maior do que o valor do meu irmão para Deus. E nós ficamos apegados à nossa tradição. Eu vou voltar a repetir, está sendo gravado também. Que um povo tem que ter uma cultura, uma tradição. Tem que ter, nós temos. O que eu estou dizendo é que essa cultura, essa tradição, não tem que ser motivo para eu matar o meu irmão. Para eu fazer o meu irmão desviar. Para eu expulsá-lo da igreja. Não. A partir do momento que eu faço isso, eu estou transgredindo um mandamento que diz para eu amar o meu irmão, não como a mim mesmo. Já dizia lá no passado, mas quando o Senhor Jesus, Ele veio, Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí é muito mais do que amar a mim mesmo. Porque aí o padrão, o paradigma de eu amar o irmão Nivaldo, não é o amor que eu tenho por mim. É o amor que Cristo teve por mim. Agora, quando o Senhor Jesus me vê de um jeito que Ele não gosta, que desagrada a Ele, Ele vira as costas para mim? Ele vira as costas para você? Quando você faz aquela fofoquinha lá, Ele vira as costas para você? Quando você olha aquele negócio que não era para ter visto, Ele vira as costas, Ele te abandona? Não. Ele sempre está ali de braço aberto para te receber, te perdoar, te restaurar. Eu gosto quando Jesus fala assim: olha, se o teu irmão pecar, você vai lá e ter com ele. Não é isso? Vai ter com ele. O Adriano chega para mim e fala assim: ô Saulo, eu ouvi você cometer um erro ali, tal. Se eu ouvir, ele me ganhou. Se eu não ouvir, aí diz que é para ele lá chamar 2 testemunhas e falar comigo. Porque a lei mosaica exigia no mínimo 2 testemunhas. Ô, pastor Saulo, o senhor errou assim, estamos aqui e tal. Eu não ouvi, beleza, não ouvi? Agora você vai levar para o ministério. O ministério vai me procurar. E eu não vou aceitar a correção do ministério. Aí a Bíblia diz assim, ó: então considera como um publicano. Amém? O que Jesus fazia com os publicanos? Alguém lembra alguma coisa que Jesus fez com os publicanos? Sabe o que ele fez? Ele viu um que subiu em cima de uma árvore para ver ele. Ele disse: ô Zaqueu, desce, porque hoje convém eu entrar na tua casa, dormir lá. Sabe o que os fariseus acusavam Jesus?
Porque ele ficava sentado com os publicanos e pecadores, comendo e bebendo. Então Jesus falou assim, que é para eu rejeitar o meu irmão? Jesus está falando que é para eu abandonar meu irmão? Não. Jesus está dizendo assim, continue amando o teu irmão. Amém, meus irmãos? Esse fermento dos fariseus, que valoriza mais o exterior, mais a aparência, mais a tradição do que o ser humano, não é um ensinamento bíblico. Mateus 23, 4 diz assim, ó, vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar, vocês põem sobre os ombros dos homens, mas vocês nem com o dedo sequer movê-los. Ele diz, Lucas 11:46, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais esta carga, colocando peso pesado sobre o povo, um fardo pesado. Querido, eu cansei, quando eu viajava, pregando, de ver pastores que em cima do púlpito descia a lenha em televisão, mas que tinham televisão dentro de suas casas, e que quando estávamos viajando e paravam na estrada, eles faziam questão de sentar em frente a uma televisão para assistir, que entre brincadeira, entre aspas, ficava falando de futebol, mas no púlpito descia a lenha nos crentes que assistiam futebol. Eu cansei de ver pastores que falavam tanta coisa de crente e eles faziam totalmente contrário. Cansei de ver pastores pregando contra o vinho do púlpito, e nós vamos continuar pregando, mas que na sua casa tinha adega. Coloca um peso pesado sobre o povo, em todos os sentidos, mas eles não querem mexer com um dedo, eles não fazem um gesto para mexer naquilo. Os fariseus eram assim, vivendo uma vida de aparência, julgando os outros daquilo que eles mesmos não faziam. Por isso que Jesus falou assim, olha, lá na cadeira de Moisés está sentado o fariseu, o doutor da lei. Ouça o que eles ensinam e pratica, mas não faz o que eles fazem não, porque eles ensinam, mas não vivem. Eu prefiro chegar diante dessa igreja, ensinar a verdadeira palavra, que eu julgo ser verdadeira, sem colocar peso nas pessoas, querendo que elas façam isso de livre e espontânea vontade, e ter uma igreja que vai para o céu, do que ter uma igreja de hipócritas, que fica apontando o dedo para os outros, mas na sua intimidade são pecadores miseráveis, mentirosos. Alguém um dia me disse, pastor, o senhor não pode mostrar que o senhor é frágil no púlpito, não. Eu sempre disse que eu não sou super-homem, não sou super-crente, não sou nada. Pela graça de Deus, estou aqui como um pastor. E como pastor, eu ocupo essa tribuna para pregar toda a justiça de Deus. Intercedo para esta igreja, choro para esta igreja, clamo para esta igreja. É de dia, é de madrugada, oro. Chego cedo para orar nessa igreja. Mas eu sou homem. Eu sou tão falho como qualquer um de vocês. Eu sou tão pecador como qualquer um de vocês. Eu tenho altos e baixos como qualquer um de vocês. Há momento que eu me sinto um campeão e há momento que eu me sinto pior fracassado. Há momento que eu me sinto um herói e há momento que eu me sinto um vilão. Há momento que eu quero orar e não quero parar, mas há momento que eu não quero sequer. Há momento que eu leio, tem momento que eu não quero nem
Bíblia. Mas eu não quero viver uma vida de aparência daquilo que eu não sou. Eu não quero viver uma vida que diz uma coisa para os outros, mas Deus olha lá para o céu e diz assim: meu Deus do céu, que podridão, que abominação é isso aí. Porque é isso que Deus fala de nós. É isso que o Senhor Jesus falou. Os homens dizem: nossa, como Ele é santo, Ele é forte. Eu já convivi com muitos pastores na minha vida, que no púlpito descia a lenha na igreja, batia na igreja. Chegava em casa, dormia numa cama, a mulher dormia na outra cama. Ele fazia a comida dele, a mulher fazia a comida dela. Não. Se você vive uma vida de aparência, isso é fermento dos fariseus. E eu, como servo de Deus, como pastor que hei de prestar conta da sua alma no período que eu aqui ficar, eu te aconselho: arranque essa capa. Arranque essa capa. Não seja um fariseu que fala do corte do cabelo da irmã, mas está pintando o cabelo também. Que fala da unha da irmã, mas está arrancando a sobrancelha também. Não seja um fariseu que fala da barba do seu irmão, mas está lá vendo pornografia. Que fala do erro do seu irmão, mas está enganando lá fora. Não. Arranca esse fermento. Se você tem esse fermento, arranca ele da tua vida. Porque Deus não quer você com aparência. Deus quer você da sua essência. E dessa essência no interior transbordar para o exterior. Sabe o que eu admiro em Jesus? Para eu encerrar. Os fariseus não sentavam com mulheres. Os fariseus não andavam com o povo pobre, porque eles diziam assim: este povo. Havia até uma palavra no hebraico relacionada ao povo que não tinha conhecimento, que não se preocupava com o costume deles, dos fariseus. Eles menosprezavam. Aí vem Jesus, participando de festa, sentando com mulheres, e um grupo de mulheres acompanhando ele para onde ele ia. Os fariseus não se importavam com as crianças, porque era perda de tempo, e Jesus sentava com as crianças, brincava com as crianças, escrevia no chão, coisa de criança, não é isso? Escrevia no chão, ficava olhando para os pássaros, admirando os pássaros, admirando as plantas, as flores. E ele dizia: olhai para os campos, olha, nem Salomão, olha o lírio dos campos, nem Salomão com toda a sua glória. É porque ele observava. Olha os pássaros, pardal. Não semeiam, um cego, mas tem que comer. Ô, Jesus, tem uma festa ali, vamos lá na festa. Ele aproveitava para fazer um milagre. Ele aproveitava para pregar o seu evangelho. Chegava um pecador e ele não falava: você vai para o inferno, não. Ele dizia: vem a mim, vem. Você está cansado? Está sobrecarregado? Vem aqui, eu vou te aliviar. Eu vou arrancar esse fardo pesado que colocaram sobre você. Toma sobre você o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. E ele era santo, verdadeiramente santo. Mas quando trouxeram uma mulher para pecadora, que queriam apedrejar, ele disse que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado. Ele poderia jogar a primeira pedra, porque a única coisa que ele pediu é isso: eu quero o primeiro que não tenha pecado para tirar a pedra. Porque todo mundo, pode ser o que for, adúltero, maconheiro, que desgraça for, pode jogar a pedra. Mas o primeiro tem que ser santo. Ele era santo.
Mas quando todo mundo vai embora, ele olha para a mulher e diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ele não diz: vai em paz e segue a doutrina dos fariseus. Não, vai em paz e não peques mais. É esse o meu Jesus. Jesus que a Bíblia ensina é esse. É um Jesus que não quer escravizar você, ele quer libertar você. É um Jesus que não quer fazer de nós viver uma vida de aparência, porque um dia ele passou perto de uma figueira, toda folhagem bonita, verde, ele foi procurar fruto numa jura, diz: maldita. E ela secou-se imediatamente. Eu cansei de ouvir no púlpito: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É a maior mentira. Quem disse isso? O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é como uma rede lançada no mar. E vem todo tipo de peixe. Aí, na consumação, Ele fará a separação. Deus quer quantidade sim, meu irmão. E entre a quantidade, Ele vai atrás das qualidades. Por isso que Ele diz assim: olha, sai pelos caminhos e valados e traz os pobres, os cegos, os mancos, os coxos, e encha a minha casa. Force eles a entrar. A Bíblia diz assim: force eles a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Então essa balela: Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade, é mentira do capeta. Para nós ficarmos matando quem é fraco, para nós ficarmos matando quem não tem o nosso costume, para nós ficarmos matando quem é defeituoso, que é manco, que é coxo. O Senhor diz: não, enche a minha casa, eu quero a minha casa cheia. E uma vez que a casa está cheia, aí ele vai andar pela casa. Aí se ele encontrar alguém sem as roupas nupciais, aí ele põe para fora. Mas a casa tem que estar cheia, e tem que estar cheia de todo tipo de gente. Amém? Então, quem está dando um amém mesmo, diga amém, com a mão levantada. Então saia daqui, irmãos, para viver uma vida genuína, não uma vida de fachada. Tá certo? Não viva uma vida de fachada. Vida de fachada é fermento farisaico. Vamos louvar Deus com o hino. Adriano, vai cantar mais um hino.